Olá, tudo bem? Nós estamos aqui nesse momento conversando um pouquinho mais, vendo se estão bem. Estou preparando esse material para que nós estejamos adorando o nosso Deus juntos. E hoje, nessa quarta-feira, nós temos um momento de oração. E agradecemos muito a sua presença, a sua participação conosco nesse momento. E alguns minutos atrás foi encerrado a classe bíblica com, com os interessados, né, pelo Caleb, e está sendo uma bênção. Hoje foi discutido o assunto do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Conversamos sobre essa questão de três em um. Então nós estamos agora conversando um pouquinho mais para verificar o plano de Deus para a nossa vida. Agradeço muito sua presença, sua participação e vamos, um pouco antes de nós estudarmos a palavra, é importante que nós façamos uma breve oração. Você quer fazer oração comigo? Se quiser, pode fechar os olhos e nós estaremos orando juntos nesse momento. Vamos orar? Pai querido, agradecemos pela bênção que o Senhor nos dá, que o Senhor nos deu dessa quarta-feira. Que o Senhor continue guiando nossa vida. Nós suplicamos a sua bênção, suplicamos sua proteção. Hoje nós vamos conversar um assunto bem interessante, onde duas pessoas que eram do seu povo, Acabe e Josafá, fizeram algumas situações que vale a pena nós conversarmos e verificar para evitar que cometamos as mesmas situações. Esteja conosco nesse momento, né? Quarta-feira de oração e entregamos os pedidos que são vários, Pai. Alguns pedem pela família, outros por questões financeiras, outros estão pedindo quanto a essa situação do lockdown parcial. Pai, entregamos nossa vida em Tuas mãos e, por favor, seja segundo a Tua vontade. Nos ajude nesse momento que vamos estudar a Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão e minha irmã, o título que nós estávamos pensando, Deus me mostrando, o Espírito Santo me guiando, é esse aqui, ó. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Já ouviram essa expressão? Então acontece muitas vezes isso. E nós vamos ver na vida de Josafá e Acabe como isso aconteceu. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Em 1 Reis, capítulo 22, vem apresentando essa história de uma aliança entre o reino do norte com o reino do sul, entre o rei Acabe com o rei Josafá. Um rei que estava ativo trabalhando em guerras e outro que não estava tão envolvido nessas guerras. Aquele que estava ativo em guerras, ele estava com frequência perdendo, porque ele não estava colocando Deus em primeiro lugar. Esse rei era o rei Acabe. Ele que era líder do reino do norte, e ele sempre esteve rebelde. Ele sempre esteve nessa situação de desobedecer a orientação de Deus. E aí, eles dois tomaram uma decisão juntos. Foi num período de 3 anos de paz que aconteceu naquela nação. O reino do norte e o reino do sul, do povo de Israel, eles ficaram num período de paz. Não estava tendo guerras com outras nações. Ficou 3 anos assim. E aí, o rei Acabe, lá do norte, ele ficou, nós perdemos essa terra, é uma rebeldia da nossa parte não ir atrás dessa nossa terra. É nosso, e por que nós deixamos as outras nações virem e tomar a nossa terra? E aí Acabe ficou muito agoniado. Sabe o que ele fez? Foi lá no reino do sul conversar com Josafá e falar: Josafá, nós precisamos pegar as nossas terras novamente, porque
perdemos e é uma rebeldia. Não pode, o povo de Deus não pode perder as terras. E aí, Acabe foi lá para conversar com Josafá. Ele sabia muito bem uma coisa. Ele sabia que Josafá, ele iria orar, ele iria consultar os profetas. E aí sabe o que Acabe fez? Ele preparou, levou os seus 400 profetas. Acabe estava tão longe de Deus que estava se aliando a outros deuses. E esses outros deuses estavam orientando ele. E toda vez que ele consultava esses deuses, ele perdia a guerra. E aí, para ele tentar fazer do jeito que ele gostava, não segundo Josafá iria apresentar, ele levou os seus 400 profetas para ir lá fazer revelações do que deveria fazer ou não. Aí chegou lá, Josafá, muito inteligente, um homem guiado por Deus, ele verificou que alguma coisa estava errada. Estava acontecendo algumas atitudes de segundas intenções. E aí ele falou, eu preciso de um profeta de Deus, não quero esses profetas. Tem algum profeta de Deus aqui? E um profeta, o nome desse profeta é Micaías. Eu gostaria de ler com você 1 Reis capítulo 22, o verso 1, só para você ver o que estava acontecendo. Já dei uma explicada, agora vamos ler na Bíblia. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Síria era aquela nação contra o povo de Israel, e o reino de Israel que estava fomentando essa busca das terras que eram deles, era o reino do norte, com Acabe, tá bom? E aí, olha o verso 2. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. E aí eles começaram a conversar. E aí, deixa eu só ler um detalhe aqui, ó. Foram 3 anos sem guerra. Norte, Acabe, sempre foi rebelde. E ele levantou uma coisa: somos o povo da fé, nós não podemos perder as nossas terras. E aí Acabe confrontou, influenciando o reino do sul, Josafá, para ir reconquistar as terras. O nome das terras era Ramote Gileade. Aquelas terras haviam sido perdidas por causa de uma guerra. E aí, norte, Acabe, ele levou os seus profetas que seguem suas ideias para ir lá, aquele momento para fazer o que eu quero, entendeu? E aí, o reino do sul, Josafá, não se conformou com as ideias dos profetas que Acabe levou, que foram 400. E aí ele solicitou um profeta de Deus. Surgiu um profeta de Deus, tá bom? Só que eles lembraram de um nome, Micaías. Micaías é um profeta de Deus, do Deus de Israel. E aí foram buscar Micaías. A pessoa que foi buscar Micaías, ele tomou algumas atitudes. Eu gostaria que você lesse comigo 1 Reis, capítulo 22, verso 13. Olha o que a Bíblia diz. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma vez profetizeis coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fale o que é bom. Não sei se você entendeu o que está acontecendo aqui. Aqui, o mensageiro foi lá e falou: Micaías, os profetas já falaram que vai dar tudo certo, a guerra vai ser uma bênção e o povo de Israel será vencedor. Todos os profetas estão falando. Então você, Micaías, precisa falar a mesma coisa. E aí Micaías falou: se Deus falar assim para mim, é lógico que eu vou falar. Para o rei Acabe e para o rei Josafá. E aí ele esteve lá conversando com os 2 reis. E Deus falou para Micaías o que iria acontecer. O que Deus falou está no verso 17.
1 Reis 22:17 diz assim: Então disse ele: Vi todo Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Ou seja, eles haviam ido para a guerra, só que ficaram sem líder. Alguma coisa haveria de acontecer com o líder deles. Então, aqui na Bíblia, quando Deus revelou para Micaías, apresentou que aquela guerra, aquele momento para reconquistar Ramote Gileade não seria bem sucedida. E além de não ser bem sucedida, um dos líderes iria morrer, porque iria voltar sem um pastor, ovelhas sem o pastor. Então, olha que interessante. Deus falou para Acabe e Josafá que não era boa a guerra. Só que eu e você fazemos como eles fizeram. Sabe o que eles fizeram? Tá vendo? Esse profeta aí não é de Deus não, só fica colocando a gente para baixo, deixa a gente desanimado, não fala as coisas que a gente quer ouvir. E aí eles ficaram rebeldes e falaram: manda Micaías embora que não queremos ouvir ele. E mandaram embora e foram para a guerra. Meu irmão e minha irmã, quando Deus apresenta situações para a gente, nós precisamos ouvir e fazer o que Ele nos orienta. Acabe e Josafá ignoraram a orientação de Deus. Sabe o que aconteceu? Acabe morreu por uma flecha perdida. Josafá voltou para casa envergonhado, porque Deus havia falado para ele o que iria acontecer. Então, meu irmão e minha irmã, nós estamos percebendo que Deus traz muitas orientações para cada um de nós. Nós precisamos viver o que Deus orienta, tá bom? Você sabe que sua personalidade estraga seu relacionamento e você não muda isso. Está agindo como Acabe. Você é muito explosivo, fica bravo por qualquer coisa, sua esposa, seu marido já discute e você não tem paciência. Isso não vai promover felicidade na tua vida. Deus fala para você que você tem que ficar mais calmo. Deus fala para você que não adianta conquistar as coisas através da briga. Então Deus fala para você que o melhor, se você não arrumar essa sua personalidade, você vai perder o seu casamento. Se você não arrumar essa sua personalidade, você pode até perder o seu trabalho. Então, nós precisamos não fazer como Acabe e Josafá, que ignoraram as orientações. Nós precisamos seguir as orientações. Você sabe que precisa buscar a Deus e não busca, está agindo como Josafá. Você sabe que tem que buscar Deus, vai para suas atividades e não busca, vai encerrar o dia envergonhado. Você sabe que sua personalidade estraga seu relacionamento se não resolver e não muda, você está agindo como Acabe. Acabe foi triste, ele até aconteceu a morte na vida dele. Josafá voltou envergonhado. Precisamos tentar mudar aquilo que nos afasta ou promove ruptura em nossos relacionamentos. Amigo, Deus orienta sobre casamento, finanças, saúde, educação, relacionamento. Não ignore como Josafá fez e nem como Acabe. Acabe morreu pela desobediência e Josafá ficou envergonhado, pois sabia o que iria acontecer e ignorou as orientações. Olha quantas orientações nós estamos recebendo neste momento. Nós sabemos o que Deus espera de nós, então, por favor, vamos tentar fazer o que Ele nos orienta. Você sabe sobre várias verdades bíblicas. Nem vou relatar quais verdades você conhece. Siga essas orientações. Siga essas orientações que a palavra de Deus apresenta. Em tudo o que for fazer, consulte primeiro a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto
esse mesmo capítulo, 1 Reis, capítulo 22, o verso 5. Disse mais Josafá ao rei Acabe, ao rei do norte: consulta primeiro a palavra do Senhor. Josafá foi guiado por Deus para consultar a palavra, mas ele não quis dar ouvidos para a orientação de Deus. Como consequência, sem querer, promoveu a morte de Acabe, e ele voltou para casa envergonhado. Então, meu querido, minha querida, sempre que for fazer alguma coisa, consulte a palavra de Deus, pois ela pode nos ajudar. Quer ouvir e praticar as orientações de Deus? Você quer fazer isso? Eu quero, eu estou tentando, igual você está tentando, mas vamos colocar em prática. Te incentivo hoje, quando nós tomamos uma decisão e essa decisão fica só no nosso coração, e às vezes a gente desanima e não consegue fazer aquilo que planejamos, não tem problema, porque a gente não fica envergonhado, né? É algo que está na nossa cabeça. Mas para uma decisão ser verdadeira e ter significado, nós temos que tomar algumas atitudes. Quando você quer fazer regime e você só fala, eu vou fazer regime, não fala para ninguém, não fala para seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos, não fala para ninguém. Sabe o que vai acontecer? No dia seguinte, ninguém sabe, tudo bem, não vou fazer nada. E aí você nem faz o regime. Você precisa tomar uma atitude de forma pública para que as pessoas te ajudem a conseguir realizar o seu plano. O meu incentivo neste momento é que se você quer seguir as orientações de Deus, por favor, sabe o que você deve fazer? Fale para o seu parente, para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para sua esposa. Fale para o seu filho, fale para o seu pai. Fale para alguém que estiver ao teu lado. Fale assim: eu quero seguir as orientações de Deus. Se você quer isso, você precisa falar para alguém. Se você ficar só para si, amanhã eu tenho certeza que você vai ser um Acabe e um Josafá. Nós precisamos ter essa atitude e a nossa família, com a ajuda de Deus, vai nos dar forças para nós conseguirmos decidir corretamente. O meu desejo para você nessa noite é que Deus guie e promova meios para que você esteja bem. Se você quer estar bem, lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, e ela é luz para o nosso caminho. Ela vai nos ajudar a tomar as decisões adequadas. Acabe e Josafá ouviram a orientação de Deus, mas não praticaram. Não adianta você ouvir sem praticar. Eles ouviram e se deram mal, porque não quiseram dar a atenção necessária. Então, minha irmã e meu irmão, desejamos que você busque e tente praticar as orientações de Deus. O Caleb está aí, estamos envolvidos na missão, porque precisamos colocar em prática a grande comissão que Jesus nos deu em Mateus capítulo 28. Nós precisamos ir ensinar, fazer discípulos, batizando-os, tudo isso porque Jesus nos incentivou. Eu, como pastor, Caleb, irmão, eu estou tentando praticar essas orientações. Não esqueça, nós estamos terminando. Fale para alguém que você quer seguir a Jesus, quer seguir as orientações de Deus. Fale para alguém, que assim você vai se comprometer com a verdade de Deus. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção? Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, agradecemos muito pelo exemplo que o Senhor apresentou de Josafá e Acabe. Eles tinham a Bíblia, eles receberam a orientação profética do profeta e eles ignoraram a orientação. Como consequência, um morreu e outro voltou para casa envergonhado. Pai, o meu desejo como pastor é que os nossos irmãos, quem está assistindo neste momento, não morra e nem fique envergonhado. Que o Senhor, por favor, promova meios e nos ajude a
ter compromisso com as suas orientações. O Senhor nos fala, precisamos fazer. É isso que pedimos, Pai. Nos dê força. Que o Senhor abençoe o irmão, a irmã que está assistindo nesse momento. Guie a vida dela. Nos dê uma boa companhia e pedimos que o Senhor direcione nossa vida hoje e sempre. Pedimos uma bênção especial também para o Projeto Caleb. Em nome de Jesus. Amém.